Boa noite. Olha pro lado aí e diga: eu irei a semana inteira para sentar do seu lado. Feliz ano novo. Quantos aí estão com mais fome de Jesus? Sabe, eu sinto que esse ano Deus está nos empurrando para uma revelação nova do coração dele. Esse ano vai ser um ano muito especial. Eu estava voltando da Colômbia, eu estava pregando na Colômbia e eu estava voltando, eu estava no avião, quase chegando, fui para o Panamá, do Panamá estava vindo para Brasília. E quando o avião estava pousando, eu estava escrevendo um monte de projetos, sabe, do que a gente ia fazer como nova geração, céu na terra, tudo, um monte de projeto para esse ano. E como igreja local, eu estava já rabiscando um monte de projeto, cheio de ideias. E depois que eu escrevi tudo aquilo, já veio aquele plano para conquistar o mundo, aquele negocinho que você faz para conquistar o mundo. Então eu estava escrevendo turnê na América Latina, turnê, tour pela Europa, tudo isso a gente vai fazer. Eu estava escrevendo tudo, na hora que eu cheguei no final eu falei assim: cara, esse ano vai ser um ano incrível. E quando eu fechei a minha agenda, eu senti algo dentro do meu coração. Já tinha escrito a conferência Nova Geração 2019, vai pro Nilson Nelson, nós vamos fazer no ginásio, vem gente vindo de tudo que é lugar. Eu estava com tudo pronto, sabe? Aí o Espírito Santo me falou bem assim: Guga, esse ano eu quero que você vá atrás do coração de Jesus. E de repente todos os meus planos ficaram pequenininhos. Sabe, Deus tem grandes projetos para a sua vida, mas o principal dele é amar o Senhor sobre todas as coisas. Amar o Senhor sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E a grande verdade é que quando isso veio sobre mim ali naquele voo, voltando da Colômbia, algo aconteceu dentro do meu coração que me trouxe de volta. E ele me disse assim: Guga, o futuro não está na frente, o futuro está lá atrás. Isso é muito louco, porque a gente sempre está fazendo projetos para o futuro e futuro e futuro. Cara, eu vou me tornar um médico, cara, eu vou me tornar um bom advogado, eu vou me tornar um administrador, eu vou passar naquele concurso. E tudo isso é muito bom. Mas quando o Espírito Santo falou isso comigo, eu lembrei de Apocalipse capítulo 2, que João está escrevendo, ele está tendo a revelação, ele está escrevendo as cartas às igrejas, e uma das igrejas é Éfeso, ok? E nessa carta à igreja de Éfeso, ele diz assim: tenho porém contra ti, que tu perdestes o primeiro amor. Volte às primeiras obras. Ok? Você está aí? Quantos estão aí? Ok. Volte às primeiras obras. Deus estava falando à igreja de avivamento, a igreja que experimentou o maior avivamento da nova aliança, foi a igreja de Éfeso. Paulo chegou na região da Grécia sozinho. E ele encontrou 13 caras. Ele falou bem assim: vocês conhecem o batismo do Espírito Santo? Eles disseram: não. Paulo disse: vocês são batizados em que batismo? O batismo das águas. Aí Paulo diz assim: ok, vou apresentar para vocês o Espírito Santo. E a Bíblia fala que Paulo soprou o Espírito sobre eles, soprou. E aqueles caras foram cheios do Espírito. 3 anos e meio depois, toda a Ásia Menor tinha ouvido falar do Evangelho. 3 anos e meio depois, eles tinham implantado uma igreja que anos depois ela ia ter mais de 20 mil pessoas, cara. Diz que João entrou dentro do templo de Diana dos Efésios e gritou contra ela e o altar rachou. Os caras iam para praça como essa, trazendo na mão, sabe o que? As imagens, trazendo na mão, sabe o que? A feitiçaria, e jogava tudo, eles faziam fogueiras nas praças. Em 3 anos e meio aqueles caras incendiaram o mundo. E agora lá em Apocalipse capítulo 2, Deus está falando naquela igreja que viveu um avivamento no coração: volte às primeiras obras. Volte ao primeiro amor. Sabe, talvez você teve um encontro genuíno com o Senhor há anos atrás, teu coração queimou e você veio para o Senhor e você viveu um ano intensamente. Ou você viveu 6 meses intensamente. Ou você viveu 2 anos da tua vida queimando de amor, mas algo parou. Hoje, nessa reunião, nessa primeira reunião desse ano, mais do que qualquer projeto que você tenha para a tua vida, mais do que qualquer anseio ministerial, profissional, de estudos,
A primeira coisa que precisa estar estabelecida na tua vida é o teu amor e a tua paixão por Jesus. A Bíblia diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas nos seriam acrescentadas. Sabe, quando você está na tua busca por crescer, e isso é bom, mas o teu coração não está fundamentado primeiro no reino de Deus, tudo que vem na tua vida não vem alinhado, vem desbalizado, e aquilo ali começa a trazer dores a você. Por isso eu sinto que nessa noite Deus quer trazer uma revelação mais profunda de quem é o teu coração. Deus quer se tornar no teu coração o número um. O número um. Você se lembra quando aquele cara que era um jovem, que a Bíblia fala que o nome dele era Jovem Rico? Ele não tinha identidade, só falava que ele era rico. Ele corre atrás de Jesus e diz assim: Jesus, a parada é o seguinte, eu cumpro os teus mandamentos, eu vivo eles desde pequeno, sabe, eu faço tudo. O que eu posso fazer mais para te seguir? Jesus olhou para ele e falou assim: uma coisa te falta. Diga, uma coisa. Sabe, não era duas, nem três, nem quatro, era uma coisa. Jesus olhou para ele e falou: uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tem, dê aos pobres e me segue. Esse dia foi o dia que quase os 12 se tornaram 13. Quase os 12 discípulos de Jesus se tornaram 13. Uma coisa faltou àquele cara, sabe o que? O todo coração. Se tem uma coisa entre você e Jesus, significa que você é um bom evangélico. Talvez você seja até um bom cristão, mas ainda você não é um bom discípulo. Hoje Jesus quer tirar do teu coração tudo aquilo que está entre você e Ele. Sabe, hoje Jesus quer tomar o teu coração por completo. Hoje Jesus quer te batizar no Espírito. Hoje Jesus quer te levantar. Sabe para quê? Para que não seja só nessa praça, mas seja nos hospitais, para que seja no supermercado, sabe, para que seja na padaria, para que seja no açaí, para que seja na universidade, na escola, em todos os lugares, um pico de avivamento. Quando isso vai acontecer? Quando não só um homem queimar, mas quando uma geração estiver queimando de amor por Ele. Essa noite é a tua noite. É a noite que Deus quer alinhar o teu coração para o resto do ano. E como Deus alinha o meu coração, Guga? Quando nós voltamos de todo o coração a Ele. Quando nossa carreira profissional é o segundo plano e Ele é o primeiro. Quando o meu namoro é o segundo plano e Ele é o primeiro. Quando o meu relacionamento é o segundo plano, Ele é o primeiro. Sabe, quando a minha vida profissional é o segundo plano, Ele é o primeiro. Jesus quer ser o primeiro lugar na tua vida. Por isso Ele quer ampliar o conhecimento dEle no teu coração hoje. Eu sinto no meu espírito, sabe, que há um poder de Deus para esse ano, para milagres. Há um poder de Deus para esse ano, para uma geração viver o que não foi vivido ainda. E não será, vou voltar a repetir, apenas em reuniões como essa. Nós amamos essa reunião, amém? Nós amamos nossos cultos de sábados e domingos, nós amamos os nossos grupos pequenos, mas será em todos os lugares, em todos os lugares. Sabe, eu tenho uns conhecidos meus lá na Califórnia, que um dia eles foram comprar pequenas atitudes, sabe, que refletem o reino de Deus. Eles foram comprar um McDonald's, e eles estavam ali no drive-thru para comprar um McDonald's, e quando eles estavam para pagar no drive, o Espírito Santo falou para ele: ei, desce do carro e paga o lanche de quem está atrás. Ele abriu a porta do carro, chegou atrás e falou assim: o que você quer? Aí o cara falou assim: o que eu quero? Por que você está perguntando? Não, eu quero saber o que você quer. Eu quero a promoção número tal, número tal, número tal. Ok, ele foi e pagou o lanche dele, o lanche do carro que estava atrás. Quando o cara chegou para poder pagar para a mulher do drive, a mulher do drive disse assim: não, o cara da frente já pagou o teu lanche. Ele: o quê? Você é? Você é? Aí ele abriu a porta, desceu, foi no carro atrás e virou: ei, o que você quer comer? Eu quero comer o lanche tal, promoção tal. Ele foi e pagou o lanche do carro que estava atrás. Quando o cara chegou para poder pagar, a mulher do drive disse para ele: o cara que está na frente já pagou o teu lanche. O que ele fez? Abriu a porta, foi no carro, o cara dele veio atrás. E disse assim: o que você quer comer? Ele falou assim: eu quero comer isso. Ele foi, então, pagou dele, pagou do carro que estava atrás. Quando o carro que estava atrás chegou para poder pagar, a mulher do drive disse: olha, o cara que estava na frente já pagou o teu lanche. Isso durou 45 minutos. 45 minutos, sabe por quê? Porque quando nós estamos vivendo no reino, uma atitude do reino, essa era a generosidade, é um dos valores do reino. Isso provoca uma onda de avivamento, uma onda de graça, uma onda que começa a influenciar todo mundo. O que eu quero propor
Quando isso acontece? Quando nós começamos a nos mover, quando nós começamos a andar voltados de todo o coração, Senhor. Sabe, Davi disse assim: uma coisa eu peço ao Senhor, eu buscarei, que eu possa morar na tua casa todos os dias da minha vida para contemplar a tua beleza. Estou dizendo de Davi, cara. Sabe quem era Davi? Davi, nesse exato momento da vida, era o cara que tinha se tornado o rei de Israel. Ele era o número 1 do reino, não existia ninguém acima dele. Ele tinha todas as riquezas, ele tinha acesso a tudo o que ele poderia querer. E ainda assim, quando ele estava vendo toda a beleza dos homens, toda a glória dos homens, quando ele tinha acesso a toda a riqueza, quando ele tinha todos os prazeres que ele desejava, ele diz assim: isso tudo não me satisfaz. Uma coisa, eu só quero uma coisa. Uma coisa eu peço ao Senhor, eu buscarei, que eu possa morar na tua casa todos os dias da minha vida para contemplar a tua beleza. O que eu sinto no meu espírito é que Deus está levantando uma geração que vai entregar tudo a Ele. Sabe, existe uma onda de avivamento que começou há anos atrás, através de um grupo de jovens chamado o Movimento dos Moravianos. Para quem não sabe, eu quero contar um pouco dessa história, que foi uma história de uma entrega radical que startou um dos maiores movimentos de missões do mundo. Então, esses caras, eles literalmente ativaram John Wesley, que foi um dos maiores pregadores e avivalistas de todos os tempos. Diz que John Wesley estava dentro de um barco e o barco estava afundando. E estava todo mundo correndo, tentando se salvar. Inclusive John Wesley estava nas suas primeiras viagens missionárias. E eles encontraram, e John Wesley então encontra esse grupo de 6, 7 moravianos sentados, cantando e adorando. John Wesley olha para eles e fala bem assim: cara, o que vocês estão fazendo? O barco está afundando, vai todo mundo morrer. Aqueles moravianos olharam para Wesley e disseram assim: meu irmão, você não tem certeza da sua salvação? Diz que isso deu estralo em John Wesley. Ele voltou então àquele barco, eles conseguiram se livrar daquele naufrágio. Ele voltou então para a sua terra e ele começou a buscar o Senhor de uma maneira diferente. Esses moravianos, eles tinham cultos de tempos em tempos, que eram cultos de envios missionários. Então domingo de manhã eles juntavam, o pastor ou o líder abria então um livro com o nome de nações. E eles começavam a dizer: Irlanda, quantos aqui tem chamado para a Irlanda? Anota o nome deles, nós vamos enviá-los para a Irlanda. China, quantos aqui tem chamado para a China? Eles levantavam as mãos e eles diziam: anote o nome desses que levantaram os nomes, nós vamos enviá-los. E diz que em uma dessas reuniões, domingo de manhã, dois jovens irmãos levantaram a mão. Depois se acabou de ler todas as nações ao qual eles deveriam enviar aqueles missionários, e dois levantaram a mão e disseram assim: ei, pastor, você não leu a nação ao qual o Senhor mandou a gente ir? Eu disse: qual é a nação que Deus mandou vocês irem? Eles disseram: a ilha tal. Diz que todo mundo da igreja, sabe, daquela congregação, daquele movimento, olhou para eles e disse assim: quê? Não tem como você ir para esse lugar. Essa é uma ilha de escravos. Para você ir para lá, você tem que ser vendido como escravo. Você precisa entrar lá como escravo. Você não entra como um homem livre naquele lugar. Não, nós não vamos enviar vocês. Eles disseram: ei, você não está entendendo, líder. Você não está entendendo, pastor. O Senhor, nessa noite, nos deu um sonho, o mesmo sonho para mim e para o meu irmão, que nós deveríamos ir para essa ilha. Aí os líderes disseram: se nós não temos dinheiro para enviar vocês, eles disseram: não tem problema, vende a gente com o dinheiro da nossa venda, compra as passagens, nós estamos indo para essa ilha. Então eles venderam aqueles dois jovens. E agora você imagina, no porto, prestes a entrar no navio, a igreja inteira naquele porto, um dia de manhã, antes do navio sair, o filho abraçando a mãe abraçando o filho, dizendo: filho, a gente se encontra no céu. O pai abraçando o filho, dizendo: pai, a gente se encontra no céu. Porque sabia que era uma ida sem volta. Aquele barco então começou a sair com aqueles dois jovens, levando eles como escravos para aquela ilha. E um deles corre, sobe no mastro do navio e dá um grito, que se tornou o grito do avivamento para aquela geração. E o grito foi esse: o Cordeiro é digno de todo o sacrifício.
o Cordeiro é digno. E quando ele pendurava e gritava, o Cordeiro é digno de todo o sacrifício, o grito daquele jovem não ficou naquele porto. O grito daquele jovem se estendeu, sabe, como um fogo por todas as nações e começou a trazer um movimento missionário. Por quê? Porque alguém se entregou de todo o coração. Vamos lá, gente. Deus não quer que você seja um bom evangélico. Deus não está atrás de uma geração de evangélicos. Deus está atrás de uma geração de discípulos, de homens que vão viver os princípios do reino de Deus. Vamos lá, galera. Deus está atrás de uma geração que vai queimar de amor por Ele. Talvez você está sentado aqui hoje e você está dizendo assim, cara, isso é muito minha cabeça limitada. Como é isso, Bruno? Como alguém pode entregar a vida? Presta atenção. No dia que você entender o amor de Jesus por você, você vai entregar a sua vida por Ele. Escuta o que eu vou te dizer. É diferente você falar que acredita, até você precisar viver aquilo que você acredita. Sabe, existe uma história de um homem que botou uma corda entre dois prédios, um cabo de aço entre dois prédios da Europa. E ele segurou então aquela varinha e falou, vou atravessar de um lado para o outro. A imprensa toda se juntou lá embaixo, ele atravessou. E aí ele ia voltar e surgiu uma pergunta no meio do povo dizendo, será que esse cara consegue atravessar novamente? Quem acredita que ele consegue levantar ou atravessar? Todo mundo olhando para aquele cabo de aço entre dois prédios, dois maiores prédios daquela cidade. Alguns acreditavam, outros não. Aquele homem segurou aquela varinha e atravessou. Aí perguntaram a terceira vez, quantos acreditam que ele pode voltar? Todo mundo já viu ele atravessando 2 vezes. Todo mundo levantou a mão. Aí ok, alguém virou e disse assim, se você acredita então sobe lá e sobe em cima do prédio e monta nos ombros dele, porque você vai com ele agora. Todo mundo começou a abraçar a mão e disse que uma criança mais ou menos de uns 8, 9 anos disse, eu vou. Ele subiu correndo as escadarias do prédio, pulou nas costas daquele homem e começou a andar. Aquele homem começou a andar naquela corda. Ele atravessou para o outro lado. A pergunta, o questionamento no meio do povo mudou. Não era mais quem era o homem, mas quem era aquela criança. Aquela criança desceu. Uma equipe de reportagem chega e fala assim, quem é você? Ele disse, não importa quem eu sou, importa quem ele é. Ele é meu pai e eu sei o que ele é capaz de fazer. Sabe? A grande verdade, sabe qual é a grande verdade? Nós falamos que acreditamos no Senhor. Nós falamos que nós iremos queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Nós dizemos que nós vamos até o fim por Jesus, porque nós vimos Jesus fazer coisas. Mas esse ano vai ser diferente. Esse ano você não vai ver. Esse ano você vai subir nas costas dele. Você vai com ele para o outro lado. Esse não é o ano de você se apoiar na fé dos outros. Esse é o ano de você viver as suas experiências. Esse é o ano de você ter o teu encontro. Esse é o ano de você viver o fogo do Espírito sobre o teu coração.